Eu me chamo Marcos Pires, eu nasci em 1954, portanto 66 anos passados. Só fiz nascer na maternidade Frei Martinho e no mesmo dia me transferiram para morar na Epitácio Pessoa. Eu morei inicialmente com 0 ano na Avenida Epitácio Pessoa 3678 e com 10, 11 anos de idade eu me mudei para a Avenida Epitácio Pessoa 3955, no que foi a mais bem construída casa, arquitetonicamente falando, do estado da Paraíba. Era tão bacana aquela casa, ela tinha muitas suítes, que ela hospedou 2 presidentes da República, muitos artistas, muitos cantores, mas isso é história para depois, não vamos falar da Epitácio Pessoa. Nesse período que o senhor morou, o principal foco da Epitácio tinha residencial. Sim. E ao passar dos anos ele foi se tornando comercial. E eu acompanhei tudo isso. Pronto, um relato sobre essa mudança. Vamos lá. A Epitácio Pessoa, quando eu comecei a morar lá, se eu não me engano, ela ainda nem era calçada, ou seja, não tinha calçamento. Pois ela foi calçada e foi asfaltada. No lugar que eu morava, é importante destacar isso para vocês entenderem, passava um bonde. O bonde saía da cidade, que era onde existia o comércio, que é o foco da sua pergunta. Esse bonde vinha por trás da Epitácio Pessoa, passava onde é o espaço cultural hoje em dia, e quando chegava na altura da Tito Silva, ele atravessava a Tito Silva, cortando a Epitácio Pessoa, e aí era a minha primeira casa, 3678, era a esquina. O bonde passava bem devagarzinho, cruzava a Epitácio Pessoa, e logo em seguida dobrava à direita, descendo até a beira-mar. Naquela época não existia nenhuma loja sequer no que hoje é o centro da cidade. As lojas de João Pessoa situavam-se todas na Maciel Pinheiro, lá embaixo. A Maciel Pinheiro vinha logo depois do antigo Porto do Capim, que é uma história à parte na história da Paraíba. Dizem que o presidente Epitácio Pessoa mandou muito dinheiro para construir o tal Porto do Capim e roubaram tanto esse dinheiro que ele, com desgosto, nunca quis voltar à Paraíba depois que foi presidente. Mas voltando ao ponto, o comércio situava-se todo na Maciel Pinheiro e cercanias, e você subia, quando chegava na Lagoa já não existia comércio. A Epitácio Pessoa era exclusivamente residencial. Com o passar do tempo, nos anos 68 a 70, inclusive meus pais começaram esse movimento no comércio da Paraíba. Eles trouxeram o que era o Armazém Triunfo para uma loja na Lagoa. Foi a primeira loja com escada rolante, com ar-condicionado central, que chamava-se Gran Pires, posteriormente Mesbla, depois outras coisas. Hoje em dia eu não sei nem o que é que funciona, mas era uma loja enorme, com 3 andares, e enfim. A partir da Lagoa, e depois que o comércio saiu, deslocou-se da Maciel Pinheiro para a Lagoa, é que ele começou a pontuar na Epitácio Pessoa. E ele começou, interessantemente, geograficamente ele tinha um critério. Ele começou da Praça da Independência, as primeiras lojas, vindo para a praia, em direção à praia. E ao chegar à praia, o comércio dobrou à esquerda e foi para Edson Ramalho. Resumidamente, é esse o caminho do comércio de João Pessoa, desde a Maciel Pinheiro até a beira-mar. O calçamento da rua, quais foram as principais mudanças observadas? Além do asfalto e também depois que o comércio começou a se deslocar para a Epitácio Pessoa, você passou a ter um maior fluxo de trânsito. Por quê? Porque antigamente a praia, como nós conhecemos hoje, não existia. Existiam poucas casas de veraneio, para você ver como era antigo, a situação era antiga, onde hoje é o Bar do Cuscuz, que é uma casa fantástica, arquitetonicamente dizem inclusive que tem influência mexicana. Aquela era a casa de veraneio do comendador Renato Ribeiro Coutinho, que morava no começo da Epitácio Pessoa, onde hoje é a Clínica Nova, numa big casa, uma grande mansão, e ele saía de lá para veranear em Cabo Branco. Quer dizer, essa mudança, esse aumento de residências à beira-mar, quando as pessoas começaram a se fixar morando mesmo na praia, é que fez com que o trânsito da Epitácio Pessoa começasse a aumentar em termos de fluxo. Isso foi muito importante por algumas razões que eu gostaria de destacar, pelo menos uma delas.
é que os carros antigamente tinham placas com uma numeração muito interessante. 1, 2, 3, 4, 5. E todos nós, pirralhos, sabíamos de quem era o carro número 1. O carro número 1 era do Dr. Atílio Rota, o carro número 2 era do Dr. Mororó, o carro 2 do Dr. Atílio Rota, o 7 de seu Eunápio Torres, enfim, nós sabíamos tudo disso. E de repente eram tantos carros que nós que ficávamos na calçada apostando de que quem conhecia mais carro, não sabíamos mais. E aí gerou uma forma de ganhar dinheiro entre os garotos, que era apostar quem conhecia mais carro. No período que morou lá, assim, o que mais gostava de fazer em relação a morar lá? Olha, voltando de trás para frente, eu posso dizer, a última grande emoção que nós tínhamos lá era todos os anos no começo da saída das muriçocas do Miramar. Nós ficávamos na casa dos meus pais, que é esse tal 3955, em frente ao Clube Cabo Branco, que na descida, ficávamos vendo o bloco descer, mas durante nos períodos anteriores, e até então lá, o que nós gostávamos era nos fins de tarde, ficar vendo os carros voltarem da praia para ir para suas casas, quando as famílias iam tomar banho de mar, e nós ficávamos cumprimentando todo mundo, porque a cidade era tão pequena que todo mundo se conhecia. João Pessoa só veio amadurecer, em termos de população, amadurecer no sentido de inchar, nem amadurecer, inchar, quando deixou de ser só dos pessoenses. Não é ruim, é muito bom, foi muito bom para a cidade. É quando começa a desenvolver o conjunto Castelo Branco e muito posteriormente os conjuntos habitacionais. Acho que o primeiro foi o Castelo Branco, mas para lá Valentina. Mas antigamente todo o fluxo só era Epitácio Pessoa. Toda a carreata, toda a passeata, tudo que acontecia era na Epitácio Pessoa. Então nós acompanhávamos de camarote todos os acontecimentos políticos e sociais da época. Nessa época já era possível observar uma relação da avenida com o desenvolvimento da cidade, por ser a primeira rota para o mar? Sim, a partir, e principalmente talvez por conta do trânsito dos automóveis, você vê uma mudança profunda no status da cidade e da sociedade que habita essa cidade, quando os carros que passam deixam de ser aqueles carros de 1950, 60 e passam a ser Fuscas e passam você passa a notar que o poder aquisitivo da população aumentou quando, ao invés de poucos e raros carros que passavam no início, começou-se a povoar, se se pode dizer isso, o carro e a Epitácio Pessoa, de automóveis vindos de outros países, mas principalmente da indústria nacional. Era o DKV Vemag, era o Fusca, era a Kombi, eram carros que deixavam de ser os Impalas de antigamente, que era um carro americano importado, os Fords, que eram os táxis, chamava carro de praça, não era nem táxi, naquele tempo não existia essa palavra, carro de táxi ou carro de praça ou carro de aluguel. Para você ter uma ideia, esses carros antigos, esses eram Fords 46, 47 pretos, eles ficavam num ponto que chamava o ponto de carro de praça, no centro da cidade, onde hoje é a Praça 1817. E quando nós tínhamos que ir a Recife, nós alugávamos um carro desse, quer dizer, meu pai alugava, ia toda a família, era tão longe de Recife que a gente tinha que parar no meio do caminho para almoçar, e ir em Goiânia e continuar a viagem. Em Recife a gente ia almoçar no restaurante Leite e andar na escada rolante da Viana Leal. Daí o fascínio da minha família por escada rolante. E minha mãe ter trazido a primeira escada rolante para João Pessoa, para Paraíba, que foi a loja dela. Sobre como era receber artistas. Se você quiser, eu conto o resumo da minha casa aqui. Já? Uhum. Entre 1965, 66 e até 1970, quando inauguraram o Hotel Tambaú, João Pessoa não tinha hotéis. Então todos os artistas, políticos, todo o pessoal importante que vinha para cá, tinha que ficar obrigatoriamente hospedado na casa dos meus pais, que tinha 8 suítes enormes, mas era uma casa fantástica, era uma casa que era toda de mármore, era as lambris de jacarandá, os vidros, a esquadria feita pelos sarugos italianos, os vidros vieram da Bélgica. Era linda a casa, projeto do Dr. Carlos Alberto Carneiro da Cunha e do Dr. Mário de Lácio. Os jardins eram feitos pelo Dr. Abelardo Jurema, que veio de Recife. Foi a primeira casa que teve jardins planejados, piscina, naquele tempo só quem tinha piscina era o Clube Cabo Branco. Então, minha casa tinha uma piscina. E o presidente Castelo Branco, o presidente Costa Silva, todos os cantores, artistas,
que você possa imaginar que eram famosos e que vinham se exibir aqui durante esses 5, 6 anos, ficaram hospedados na minha casa. E era muito comum acontecerem duas coisas. Quando chegavam esses artistas, as pessoas que conheciam minha família, e minha mãe conhecia todo mundo gostava de minha mãe, todo mundo ia para lá, entrava todo mundo na casa, todo mundo conhecia os artistas e conversava. E a segunda coisa, que era muito bacana, era muito comum nos fins de semana nós estarmos em casa e chegarem 5, 6, 10 automóveis com famílias, descendo para conhecer a casa. Então é uma coisa que hoje não existe, você não bate na porta de alguém se eu quero conhecer sua casa. Mas na minha casa entrava todo mundo, geralmente depois tinha um suco de graviola, um suco de siriguela, uma bolacha que minha mãe chamava bolacha sorda ou soda, não sei. Enfim, era uma interação social totalmente diferente da atual. Essa casa, ela foi palco, digamos assim, de muitos acontecimentos. Eu não vou conseguir narrar isso aqui, mas imaginem vocês que nessa casa, num fim de semana, quando meus pais tinham viajado e eu fiquei tomando conta da casa, o presidente do Clube Cabo Branco, que era quem mais pedia para utilizar essas suítes, me pediu para hospedar, porque era eu que estava tomando conta, eu pirralho, 14 anos, 15 anos, mas era eu que tomava conta, na ausência dos meus pais. Nós hospedamos lá um time de voleibol feminino juvenil do Ceará, só uma menina bonita, Elza Soares com a banda, e estávamos com essas moças, eu e mais 2 amigos que eu chamei, ficamos lá à beira da piscina, cantando, tocando violão, e passou Elza Soares cantando, treinando talvez, mas dando uma canja lá com a banda dela, e passou um táxi, e o táxi voltou, viu aquela movimentação no terraço, entrou e perguntou se era um clube e quanto era para ficar. Não era nada, lógico, ele desceu, era o comandante e uma moça que estava com ele, comandante de um navio que estava atracado em Cabedelo. O resultado é que nós ficamos o sábado inteiro nessa festa, no domingo nós fomos direto, saímos de lá para almoçar no navio. Isso não acontece todo dia, em todo canto do mundo, não é verdade? Mas era assim a minha casa, era uma festa permanente. Era a única casa que tinha 5 empregados permanentes. Isso era um show, porque tinha lavadeira, tinha cozinheira, arrumadeira, vigia e dona Bibiu, que era uma mulher que só estava lá para fazer agulha frita. Era a minha casa.